Tudo que você precisa saber sobre a máscara de Venturi na videoaula de hoje. Fala, enfermagem! Quer aprender tudo sobre a máscara de Venturi, como é que ela funciona, como é que instala ela, qual a indicação e contraindicação? Bem, tudo isso eu vou falar na videoaula de hoje, então fique até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Eu sou Rivan Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, pessoal, na videoaula de hoje nós vamos ter uma conversa marota sobre essa máscara aqui, a máscara de Venturi, muito comum e muito utilizada nos hospitais, certo? Então vamos lá, máscara de Venturi. Se você quiser saber sobre a máscara de Venturi, como é que ela funciona, primeiramente você precisa estar inscrito no canal. Inscreva-se na nossa família Descomplica Enfermagem, para você aprender tudo sobre essa máscarazinha aqui. Só sabe máscara de Venturi quem está inscrito no Descomplica Enfermagem. Se inscreveu? Olha só, se você chegar até o final desse vídeo e não estiver inscrito, você não vai entender essa máscara. Então, inscreva-se para você entender tudo sobre essa máscara. Então, vamos lá. Máscara de Venturi. Máscara de Venturi, ela é um sistema de oxigenoterapia de alto fluxo. Ivo, como assim de alto fluxo? Se você não sabe a diferença entre alto fluxo e baixo fluxo, vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo completo sobre oxigenoterapia, na qual eu falo exatamente a diferença entre o sistema de alto fluxo e baixo fluxo e descrevo o que é que a gente pode utilizar nos de baixo fluxo, a máscara reinalante, não reinalante, catéter nasal, catéter tipo óculos, tá? Link na descrição. Mas assista esse vídeo depois de ver esse, tá? Então fica até o final para a gente assistir esse vídeo aqui. Máscara de Venturi. Primeiramente, a gente precisa saber montar uma máscara de Venturi. Então, olha só, acabei de desmontar uma máscara de Venturi aqui. Como é que ela vai ter? O que é que ela vai ter? Nós vamos ter uma máscara, tá certo? Vamos ter esse ferro aqui, que serve para ajustar no nariz do paciente, e um elástico para fixar. A gente vai ter a traqueia, certo? Essa é a traqueia, na qual é só aclopar nessa parte aqui, ó. Pronto. Traqueia aclopada, tá? A gente vai ter também esse materialzinho aqui. E o que é isso aí? Isso aí só tem de cor amarela? Não, senhor. Aqui, ó, várias cores disponíveis. Isso aqui são os diluidores. Ivo, comenta mais sobre eles. Vou falar sobre eles já já. A princípio, saiba que esse diluidor a gente aclopa nessa partezinha aqui, ó. Exatamente, a gente aclopa nessa partezinha aqui o diluidor. E agora? Agora a gente vai colocar esse copozinho branco e coloca ele aqui, certo? Coloca ele dessa forma. Muito cuidado para você não instalar a máscara de Venturi errada. Por exemplo, isso aqui é a forma errada de colocar. O oxigênio vai estar acoplado aqui e vai estar saindo por aqui. E aqui vai estar tendo o quê? Nada, tá certo? Então, na traqueia, a gente coloca aqui o diluidor, certo? Essa partezinha colorida. Tudo bem? Show de bola. E nessa partezinha aqui, a gente acopla o látex e coloca na fonte de oxigênio. Pronto. Montamos a nossa máscara de Venturi. Ivo, para que serve essa parte branca aqui, esse suporte do dosador? Para que ele serve? Muito bem, esse suporte de dosador, ele não tem uma função de oxigenoterapia, ou seja, a gente pode sim utilizar ele dessa forma, não vai modificar a oxigenoterapia ofertada para o paciente, tá certo? Mas, observe uma coisa, isso aqui, esse suporte, ele tem uma função. Se ele está aqui é porque ele tem uma função. Ivo, e que função é essa? Olha só, o paciente está fazendo uso de oxigenoterapia por máscara de Venturi e está prescrito para ele, por exemplo, nebulização. E aí a gente pode ter duas opções. A opção errada e a opção certa. A opção errada, do jeito que está aqui, a gente tira e faz a nebulização no paciente. E aí oferta uma outra quantidade de oxigênio para ele inadequada. Ivo, qual é a forma certa? A forma certa é com a máscara de Venturi aqui, que ele está prescrito uma máscara de Venturi, com a máscara de Venturi que ele está aqui, esse espaçozinho aqui, ó, esse espaço aqui a gente acopla a nebulização, pessoal. Exatamente. Então, esse suportezinho aqui serve para nós realizarmos a nebulização do paciente, mesmo ele utilizando a máscara de Venturi. Então, a gente não precisa remover a máscara para fazer a nebulização. Não, Ivo, não precisa. É só acoplar a nebulização aqui e aí ele faz uso da Venturi e faz nebulização ao mesmo tempo. E muito dificilmente
muito dificilmente esse dosadorzinho aqui você vai ver nos hospitais. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, o pessoal não sabe para que serve, então eles acabam jogando fora. Por quê? Porque não sabe para quem serve. Então é uma coisa de conhecimento, não sabe para que é, então joga fora. Segundo, que é consequência do primeiro, é que não sabe para que serve, não valoriza, não dá valor, porque não sabe para que serve e acaba perdendo. E aí o paciente ele perde ali uma tecnologia que pode auxiliar bastante ele na sua oxigenoterapia. Tá certo? Então, beleza, Ivo. Ivo, e esses dosadores aqui, Ivo? Esses diluidores aqui, qual a diferença? Por que tem várias cores? Esses dosadores aqui, ele recebe esse nome porque ele vai dosar a quantidade de oxigênio, quantidade de FO2 ofertada para o paciente. Como assim? Não é o fluxômetro? Também, mas cada dosador desse, ele possui, ó, não sei se vai dar para perceber, ele possui um buracozinho totalmente diferente, tá? Cada dosador desse aqui, ele tem um buracozinho, ó, ele tem um espaçozinho diferente um do outro, permitindo com que um entre mais oxigênio e outros entre menos, tá certo? E como é que vai funcionar? Isso aqui, quem vai controlar o fluxo e a FO2 ofertado para o paciente vão ser esses dosadores de acordo com esse buraquinho que eles vão ter aqui, tá certo? E esse dosador aqui vai me dizer a quantidade de fluxo que eu ajusto no fluxômetro e ele vai me mostrar a quantidade de FO2 ofertada. Observe aqui, ó, vou mostrar para vocês que cada um deles tem descrito aqui a quantidade de litros por minuto que eu devo colocar no fluxômetro e a quantidade de FO2 que vai ofertar para o paciente, tá certo? Não há necessidade de decorar a quantidade de fluxo e FO2 ofertado por cada cor. Por quê? Por dois motivos óbvios. Primeiro, a quantidade de FO2 muda de acordo com a cor de fabricante para fabricante. Por exemplo, a minha laranja, você deve ter aprendido em algum canto que a laranja é 50%, ok? Mas a minha laranja deste fabricante é 31%. Então, por isso que a gente não deve decorar. Segundo motivo, que é o óbvio mais importante. Por que a gente não deve decorar? Porque está escrito aqui. Está escrito neste dosador, está escrito no dosador, no diluidor, está escrito aqui a quantidade de FO2 ofertada e a quantidade de fluxo que eu devo colocar no paciente. Então, o paciente está com uma Venturi, por exemplo, essa Venturi aqui amarela, a gente vai instalar nele. Qual o fluxo que eu coloco lá no fluxômetro? Bem, é só eu olhar para cá. Aqui, para ela ofertar 35% de FO2, eu preciso ofertar 8 litros por minuto. Então, eu vou no fluxômetro e ajusto para 8 litros por minuto. Desta forma, o paciente vai estar recebendo ali uma FO2 de 35%. Tá? E aí, em casos de emergência, qual que eu vou utilizar? Em casos de emergência, você vai logo para usar a de 50%, que é a maior ofertada pela Venturi. Tá? O máximo que a Venturi oferta é 50%. Tudo bem? E aí a Venturi ela é muito importante porque ela auxilia bastante quando a gente for realizar o desmame da oxigenoterapia, porque é só ir diminuindo os dosadores e ajustando no fluxômetro, tá? Então, muito importante a utilização desse instrumento aqui da oxigenoterapia, a máscara de Venturi, tá certo? Muito indicada, máscara de Venturi, muito indicada para pacientes depiocíticos, tá? Então vamos lá. Dosadores têm diferentes cores e eles ofertam diferentes fração inspiratória de oxigênio, de acordo com o fluxo que eu vou colocar lá. O fluxo, quem vai me dizer, é o próprio dosador, certo? Cada fabricante tem uma cor e um fluxo diferente, por isso não precisa decorar. Mas deixa aqui uma ressalva que para concurso público pode ser que seja preciso você decorar. Por exemplo, eu fiz uma prova de concurso na qual ele cobrou, exatamente, ele cobrou a quantidade de FO2 ofertada de acordo com os dosadores, de acordo com os diluidores. E como eu nunca decorei e nunca vou decorar isso aqui, eu errei a questão. Mas essa questão eu achei absurda, essa questão foi absurda. Mas na sua prática, lá no beira-leito, vai salvar seu paciente, não precisa decorar porque está inscrito aqui, tá certo? Lógico que, com consequência, se você já conhece o seu hospital, trabalha nele há muito tempo, você sabe qual é o fabricante que está lá, com o passar do tempo você vai entender, você vai aprender, você vai decorar e aprender qual é a cor e qual a quantidade de fluxo que vai ser ofertada. Mas com o tempo, a princípio não precisa decorar não, é só olhar no dosador. Beleza, pessoal? Aprendeu? No vídeo de hoje você aprendeu tudo sobre a máscara de Venturi. Se ficou alguma dúvida sobre a máscara de Venturi, vou pedir para você comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo, tá certo?
Foi um prazer mais uma vez ter você em mais uma videoaula. Eu sou Rivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!